novamente dando continuidade à playlist de preparação para o Enem. Vamos continuar a resolução de questões do ano de 2020, tá? Mais 5 questõezinhas aí tiradas do Enem 2020. Vamos lá. Primeira questão. Um hotel de 3 andares está sendo construído, cada andar tem 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399, e cada um terá seu número afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. Qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 necessárias para identificar o número de todos os quartos? Então, vamos olhar os andares, né? O primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. O primeiro andar são os 3 casos. Do primeiro andar são os casos de 100 a 199. Aqui no segundo andar nós temos 200 a 299. São 100, né? São 100 andares. Aqui nós temos de 300 a 399. Olhando para a primeira casa, que eu estou olhando agora, nós vamos olhar para a centena. Vamos observar quantos números 2 eu vou ter. Ó, aqui, observe que não começam com 2. Nenhum, né? Se eu olhar só para o primeiro dígito, não começa com 2. Então, eu tenho 0 casas aqui, ó, para a centena. Aqui eu tenho 0 casos para a centena. Agora, daqui até 299, todos começam com 2. Então, nós temos 100 casos, 100 números 2 para a primeira casinha, que é a da centena. Aqui nenhum começa com 2. Então, nós temos 0 casos para a centena, de 300 a 399. Vou olhar agora para a dezena. O que acontece com a dezena, que é a segunda casa? Na dezena, gente, nós temos aqui, ó, quais são as dezenas que a gente tem? Nós temos o 21, nós temos o 12, né, que tem um 2. Nós temos o 102, vou colocar aqui mesmo os números, para que vocês percebam o que eu estou querendo dizer. Nós temos aqui, ó, nós temos o 121, o 122... Nós temos o 123, o 124, 125, o 126, o 127, o 128, o 129. Não coloquei aqui, mas vou colocar o 120. Me esqueci. Então, ó, na dezena, com relação à dezena, que é a segunda casa, ó, observe que nós temos aqui, ó, 10. Nós temos 10, 125. Nós temos 10 números 2 que vão ser utilizados para utilizar o espaço da dezena, ó, que são esses casos aqui, ó. São 10 casos, tá? Então, para a segunda posição, nós só temos essas. Então, aqui nós temos 10 casos. Aqui acontece a mesma coisa, porque tem o 220, o 221, 222 e assim por diante. Então, nós temos também 10 casos para ocupar a segunda posição, ou seja, 10 números 2. De 300 a 399 também nós temos 10 casos. Vamos olhar agora para a unidade. Para a casa da unidade. Nós estamos olhando agora para a casa da unidade, que é a última casa. Então, olhando para a casa da unidade, vou colocar aqui, ó. Quem são as casas que a gente tem de 100 a 199? Nós temos o 102, o 112, o 122, o 132, o 142, o 152, o 162, o 172, 182 e o 192. Observe que para a casa das unidades... Ah, professora, mas você botou 122 aqui. Não, mas aqui eu só estou contando 2 da dezena. Aqui eu estou contando 2 da unidade. Então, nós temos 10 casos em que o 2 aparece no finalzinho, na casa das unidades. Então, a gente tem 10 casos aqui, de 100 a 199. Também acontece aqui e também acontece aqui. O único que não acontece é com relação à centena, né? Então, nós temos quantos casos no total? Se você somar esses valores que eu coloquei aqui, ó,
Nós temos 130, 160. Alternativa correta, alternativa A. Então, é avaliar por casos, ok? Quando você faz mais vezes questões como essa, você não precisa fazer um por um, você vai analisar que vale para um, vale para o outro. Por exemplo, aqui na dezena e na centena, se eu avaliasse só do 100 até o 199, eu já saberia que era 30 e 30, porque vale 10 para cada. Isso não vale só para o número 2, isso vale também para o número 4, para o número 5, para o número 6, para qualquer número, né? Da dezena e da unidade. Com exceção do zero, porque a gente está trabalhando do 100 ao 199. Tá? Então, a gente não vai estar lembrando aí um pouquinho do caso do zero. Um pouco diferente com a contagem com zero. Mas é bem simples, dá para fazer com raciocínio dividindo em partes. Segundo, muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam na tela diversas variações de grandeza associadas ao desempenho do carro. Dentre elas, o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores a bordo. Tipo A informa a quantidade X de litros de combustível gasto para percorrer 100 km. Então, aqui é o litros, né? Vou colocar aqui um L em cima. E aqui é a quilometragem. Então, gasta 100 km com X litros. E o tipo B, que gasta, informa a quantidade de quilômetros. Então, eu não sei a quantidade de quilômetros, eu vou estar chamando de um Y, eu não sei. Que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível, ou seja, com 1 litro de combustível. Um veículo utilizando o computador do tipo A e ao final de uma viagem o condutor viu apresentada na tela a informação X/100, caso o seu veículo utilizasse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Então, regra de 3 simples, né? Basta multiplicar meio pelos extremos. Você quer comparar com relação ao B, então você vai descobrir o valor de Y. Descobrindo o valor de Y, você tem aí a relação de X para 100 ou 100 para X, de acordo com o que você trabalha aqui. No meio pelos extremos, nós temos x vezes y é igual a 100 vezes 1. Então, nós temos que y, que é o que eu quero saber, o tipo B, que eu quero saber, y é igual a 100 dividido por x. 100 dividido por x. Alternativa correta, alternativa C. Então, relação básica, relação de meio pelos extremos, regra de 3. Terceira questão. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, é uma pesquisa feita atualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre sua atividade profissional e ou acadêmicas. O resultado da pesquisa estão indicados no gráfico. Então, somente estuda, trabalha e estuda, somente trabalha, não trabalha e nem estuda. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha. Então, vamos olhar só o que trabalha. Aqui ele trabalha e estuda. Então, trabalha. Aqui somente trabalha. Então, eu só não vou avaliar esse aqui e esse aqui. Então, quantas porcentagens trabalham? 13,6 mais 45,2. Soma aí, nós temos 58,8%. Então, 58,8% de 363 mil. Aí você multiplica e divide, ok? Então, vou lá fazer isso, ó. Divisão por 100, 2 zeros com 2 zeros. Aí vai ficar divisão por 1, que é ele mesmo. Multiplicação de casa decimal com 0. Desaparece esse zero com essa vírgula. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 588 vezes 363.
Observem que você não precisa fazer o cálculo todo. Por quê? Ó? Se eu multiplicar 588 vezes 363, o último dígito, que é o dígito da unidade, é 3 vezes 8, que dá 24. Que vai 2, ó. Então, não precisa fazer a multiplicação completa para saber que a alternativa correta é a letra C. Mas quem quiser, vai lá e faz, né? Ó, 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 8, 24, com 2, 26. 3 vezes 5, 15, com 2, 17. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 8, 48, com 4, 52, vai 5. 6 vezes 5, 30, 35. 3 vezes isso a gente já fez, né? É 4, 6, 7 e 1. Observe que eu já fiz, ó, 3 vezes 588. Eu só fiz repetir isso aqui, deslocando uma casa, tá? Para a esquerda. Somando isso aqui, nós temos 4, 14 vai 1, 10, 4, 14 vai 1, 2 com 11, 13 vai 1, 11 vai 1, 2. Tá? 213.444 jovens trabalham. A alternativa correta é mesmo a alternativa C. Mas você não precisava multiplicar todo. Observem, tá? Então, também bem simples a porcentagem de um número. Basta analisar aí. Quarta questão. Em uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode ser apresentado por um tronco reto da pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são... Gente, a pirâmide de base quadrada é essa daqui, para quem não conhece, tá? Quadrada, pirâmide. O que é um tronco de uma pirâmide? É como se eu pegasse essa pirâmide, né? E cortasse ela aqui, passasse algo cortando. Tá? Eu corto a pirâmide aqui e tiro essa parte de cima. Quando eu tiro essa parte de cima, eu tenho uma figura assim e tenho aqui em cima uma pirâmidezinha menor. Né? Aqui nós temos o tronco da pirâmide, que é a parte de baixo, e em cima continua sendo uma outra pirâmide de base quadrada menor. Mas continua sendo uma outra pirâmide. O tronco da pirâmide é esse. E é esse que nós estamos relacionando. Se eu pegar essa figura aqui e planificar, observem, nós temos a base, que é um quadrado, e a base de cima, que é um quadrado menor. Então, nós temos 2 quadrados, para começo de conversa. Tá? Então, olha lá, ó. Quantidade de cada tipo de figura plana que forma esse tronco de pirâmide. Então, aqui nós já sabemos que é 2 quadrados. Então, ou só pode ser a letra A ou pode ser a letra C. Ou pode ser aqui a letra E, né? Também tem 2 quadrados. Mas observem que as figuras laterais, as partes laterais, elas são sempre a mesma figura. Então, não pode ser a letra E, porque não é 2 retângulos, 2 trapézios. Não, porque são sempre a mesma figura. Então, essa letra E está descartada, está fora. Vamos ficar com a letra C e com a letra A. A letra A, gente, mostra 4 retângulos. Essa figura formada aqui é um retângulo? Não, gente, isso aqui não é um retângulo. Retângulo é algo assim, ó. Aqui tem 4 ângulos retos. Essa figura aqui, essa daqui é chamada de trapézio. E é um trapézio isósceles porque aqui nós temos que esse lado é igual a esse. O que dá a alternativa C como alternativa correta. 2 quadrados e 4 trapézio isósceles. Então, bem simples. A questão é só mesmo você saber o que é cada figura. O que é um quadrado, o que é um retângulo, o que é um trapézio, o que é um trapézio isósceles, trapézio retângulo e assim por diante. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos de impressora 3D, de alta precisão. Ao serem ativadas, as impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina,
esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. A estrutura apresentada é uma miniatura do carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Então, aqui nós temos um carro que tem 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Então, um micrômetro, vou fazer aqui, é a milionésima parte. Então, eu vou pegar 1 metro e vou dividir em milionésima, milhão. Ou seja, isso aqui é 10 elevado a menos 6 do metro. Um micrômetro é 10 elevado a menos 6 um metro. Usando a notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Então, quanto equivale 100 em metros, né? Então, 1 equivale a 10 a menos 6. 100, 1 micrômetro equivale, vou colocar assim, equivale a 10 a menos 6 metros. Então, 100 micrômetros equivalem a x metros. Meio pelos extremos, então nós temos que x é igual a 100 vezes 10 a menos 6. X é igual a 100 vezes 10 a menos 6. Aqui dá 10 elevado a 2, né? 100 é 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a menos 6. Propriedade da potenciação, bases iguais, soma os expoentes. 2 com menos 6 dá menos 4. Em notação científica, nós temos que x é igual a 1,0 vezes 10 a menos 4. Alternativa correta, alternativa C. Lembrando que notação científica são números que estão entre 1 e 9,9, né? São menores do que 10, certo? Então, por isso que a alternativa C é a mais apropriada para representar o 10 elevado a menos 4, certo? Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado.